Essa gestão de coordenação nacional do FANAPRAS, o professor Leduino e eu, a gente tem primado por tentar construir esses momentos de discussão mais profundos possíveis, né? Onde a gente tenha tempo de discutir, onde a gente tenha qualidade e, ao mesmo tempo, poder extrair desses encontros que são caros de queridos e caros de expressivos, de investimento, né? Dinheiro público. Então, que a gente possa ter o maior resultado com a maior qualidade. Então, essa é a nossa dinâmica dessa gestão e assim será nos próximos encontros que nós teremos. Eu acho que a apresentação dos 6 grupos de trabalho foi muito interessante. Reforço que a gente concluiu na parte da manhã em relação ao tamanho da encrenca que a gente tem em relação à saúde. E aqui me permitam falar só entre os pares. Nós não temos mais o MEC, nós não temos mais o Ministério da Saúde, estamos entre pares, né, e podemos de uma maneira mais... mas a presença que o coração não vê, o coração não sente. Mas é com muita tranquilidade que eu digo isso, porque às vezes nós temos que colocar algumas coisas, né? O professor Joel colocou com qualidade a questão dos recursos humanos, da responsabilidade, né? A nossa transparência, exatamente. Nós não temos nada para esconder. Quem tem as estruturas de saúde, como essas experiências mostraram, que bom, né? Oxalá continuem assim. Quem não as tem ainda, vamos trabalhar no sentido de ampliar as nossas ações, mas uniformizar esse assunto vai ser muito difícil, né? Vamos expandir cada vez mais as experiências para que o sucesso seja de todos nós, tá? De antemão, então, eu quero abrir para as perguntas. O professor Leduino colocou no início do intervalo, de nós realizarmos nesse primeiro momento as perguntas mais técnicas, específicas sobre cada programa, sobre cada momento das pró-reitorias das universidades que se apresentaram aqui nos seis modelos, né? E que amanhã, para quem puder ficar, né, já de antemão, a reunião do GT ela é aberta amanhã, né, para quem puder ficar, em que a gente possa discutir um pouco mais filosoficamente com o prazo, a qualidade, o descanso que uma discussão como essa merece, né? Então que a gente aqui fique focado mais nas questões técnicas e aí partir para as discussões um pouco mais filosóficas amanhã. Já são 5h20, como a gente havia se comprometido. Eu vou pedir a licença dos meus companheiros da mesa e solicitar que nós façamos as perguntas para o professor Zé Maia, primeiro, que tem problema de voo na Universidade Federal do Pará, que falou com muita competência sobre o estudante saudável na UFPA, tá? Então, se alguém anotou, se alguém pesquisou, se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade para fazer uma pergunta para o professor Zé Maia, por favor, o microfone está aberto e que a gente possa começar esses trabalhos. Thelma Aparecida, de 3 em 3, pode ser? Thelma Aparecida, a Silvia. Thelma. Então tem que ser no microfone para a internet. Professor, muito prazer. Eu sou Thelma Luquezzi Cheung, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu queria perguntar para o senhor, em um determinado momento da sua exposição, o senhor fala sobre um psiquiatra e o senhor fala alguma relação sobre essa contratação e o PNAES. Eu tenho muita vontade de saber como é que o senhor conseguiu isso. Obrigada. Já perguntou todos. Vamos fazer o bloco. A professora Silvia abriu mão. Era a mesma pergunta. Alguém mais? Professor Zé Maia? Já. A contratação com o PNAES. Deixa eu encaminhar a professora Aparecida também, aí a gente já faz de bloco. O professor Aparecida Beatriz, psicóloga do Assistente Estudantil da UFPM, Uberá. O professor colocou que os alunos são atendidos no hospital universitário em parceria com os projetos de extensão. Isso já foi discutido na nossa universidade, né, essa possibilidade, e há alguma resistência. Eu não sei se é da universidade em si, porque lá
os projetos de extensão são mais voltados para a comunidade externa que a comunidade interna. Então, eu gostaria que fosse colocado as facilidades, as dificuldades, como que é, e que falasse mais sobre isso, como que é essa parceria. Obrigada. A contratação desse ano, só agora em janeiro, a partir de janeiro, nós contratamos 2 assistentes sociais, um psicólogo, um médico psiquiatra, aliás, o médico ainda falta ser indicado, mas já está previsto. Contratamos um técnico informático, um assistente administrativo e um psicólogo. Isso para trabalhar. O médico psiquiatra ele vai trabalhar na clínica de psicologia, porque o médico está lá para se aposentando. E os demais vão trabalhar conosco na diretoria de assistência à educação estudantil. Eles são pagos pelo CNAS, com repasse de recursos para a fundação de apoio, através de um projeto de extensão chamado Inclusão Cidadã, que foi apresentado por nós. Eu sou o coordenador do projeto. Em relação ao Hospital Betina, eles estão contratando também pessoal, inclusive o clínico geral e outros técnicos na área da administração, com recursos turbinais que são repassados para a fundação através de contrato com a universidade, em função de um projeto também de extensão de atenção à saúde dos alunos em vulnerabilidade. Esses projetos eles foram obviamente submetidos à Procuradoria, que aprovou os projetos. Alguns ela não aprova, outros ela aprova. Nesse caso, aprovou os projetos. Então, falávamos há pouco lá fora, eu e a professora Nadir, como era possível ser um projeto de extensão para atender um público dentro da universidade. Em tese, realmente fica estranho, né? Mas essa é a vantagem de ser uma diretoria da Proreitoria de Extensão, né? Ou seja, ninguém na nossa universidade vai dizer para a Proreitoria de Extensão o que é ou não é extensão. Então, a gente diz que isso também é extensão, em algum momento do nosso entendimento. Se fôssemos uma proreitoria, nós estivéssemos alojados dentro da extensão, talvez o diálogo fosse bem difícil nesse entendimento. Então, a gente tem que tirar vantagem dessa estrutura que nós temos. Embora saibamos que fica estranho você falar em um projeto de extensão que não atende um público de fora da universidade. Mas esses projetos são aprovados nas unidades, nos seus institutos, né? E são encaminhados para a Proreitoria de Extensão, que não aprova, ela apenas faz registro. Na nossa universidade, a Proreitoria de Extensão já não aprova mais projetos de extensão, ela apenas acolhe e registra. Quem aprova os projetos de extensão são as subunidades e unidades de origem. Então, se lá na faculdade X, né, no Instituto X, eles entenderam que pode ser aprovado, pode ser colocado carga horária, nós não vamos ficar essa dificuldade. Então, basicamente, é essa a possibilidade, né, que nós encontramos para a contratação. Contempladas? Thelma, réplica parecida? Alguma dúvida a mais? Zé, obrigado, viu? Você fique à vontade, tá? Mas fique conosco, você é muito querido. Por favor. Infelizmente eu retorno daqui a pouco, mas antes de eu queria parabenizar, né, aqui o professor Luiz Beduino, da Unifesp, também do Fonabraço, o professor Fabrício Fonabraço, pela iniciativa da organização do evento. Quando eu vi a chamada, eu disse ao pessoal lá, não podem me deixar de ir, né? Eu acho que é importante esses encontros para discutir essas agendas mais específicas. Acho que estava faltando isso no Fonabraço. Ano passado eu estive ausente do Fonabraço, né, por boas razões familiares. Eu estava com o bebezinho em casa, então precisei ficar mais tempo com a família, né? Eu deixei de viajar muito no passado. Então, agora meu bebê está lá com 6 meses, então já está dando, já posso viajar. Então, agora a mulher reclama. Está me ligando, reclamando. Então, vem logo, vai logo. Então, nesse sentido, né, eu quero
parabenizar a realização do evento e agradecer pela oportunidade de trazer a nossa experiência aqui, compartilhar com vocês e também ouvir. Tem muitas questões que foram colocadas aqui, nos iluminou bastante para a gente pensar as nossas ações e corrigir os caminhos nossos também. Muito obrigado e peço desculpas pela ausência. Vai embora, Zé. Obrigado, professor Zé Maia, pela contribuição, pela colaboração, pela predisposição em apresentar o seu trabalho. E o professor Zé Maia faz ele cria uma estratégia, né? A gente precisa conversar um pouco sobre essa estratégia da contratação, né? Mas a gente vai abordar esse momento, esse assunto no outro momento com a presença dele, porque a gente vai aprofundar bastante isso, né? Obrigado, professor Zé Maia. Bom, na ordem, professor Isabel, sobre o programa Saúde em Ação da Praia, da Unifesp. Estão abertas as inscrições. Professora Silvia, perdão, Silvia. Prometo que eu não esqueço. Professora Silvia. Alguém mais? Professora, como não tem ninguém inscrito, a senhora pode fazer uma pergunta bastante à vontade, tranquila, aprofundar, tá? E a professora Isabel também fique à vontade, para a gente aprofundar mesmo. Obrigada, professor. Na verdade, eu queria fazer um comentário, Isabel. Eu queria parabenizar você, professor Genuíno, e toda a equipe pelo trabalho que está sendo feito no Unifesp. E isso é porque eu fiz mestrado, doutorado aqui, e à época não tinha nenhum atendimento na área da saúde para o estudante, né? E foi interessante porque foi exatamente na época de aprovação do SUS, 90, eu vim para cá em 93, e eu era da nossa associação de docentes da universidade, e trabalhando o contrário, inclusive, que os nossos professores tivessem plano de saúde, porque o SUS tinha acabado de ser criado e nós entendíamos que nós tínhamos que fortalecer o SUS. Então, que se professores tivessem plano de saúde, seria uma forma de enfraquecer o sistema, né? E eu vim para cá, como pós-graduando, fiz meu mestrado, meu doutorado, fiquei aqui na Unifesp 5 anos, e por 2 vezes eu fui atendido. Uma vez como usuária do SUS no Hospital São Paulo, e a segunda vez no Instituto do Coração. As 2 vezes com sintomas, infarto, essas coisas, mas felizmente não era nada disso. Depois da segunda vez, né, que eu fui atendido, eu não só fiz o plano de saúde, mas como procurei qual era o melhor plano de saúde que tinha em São Paulo para que eu pudesse ser atendida aqui, né? Bom, nesse sentido, eu lembro que houve, e eu fui presidente da PG, e lembro que houve um trabalho muito, digamos assim, importante na época, do professor Benjamin, para montar a casinha na Borges Lagoa, entre a Botucatu e a Marceleza, para começar o atendimento do estudante de graduação. Porque ele entrava no Hospital São Paulo como Zé Ninguém e era atendido como Zé Ninguém, né? Então, eu lembro que foi um trabalho de formiguinha, né, de convencimento, de tentar parceria com os departamentos, né, da área médica, para que as pessoas fossem lá atender os nossos estudantes de graduação. E hoje, vendo você apresentar tudo isso, eu não podia deixar de vir aqui manifestar, né, esse trabalho. E eu queria saber, porque foi uma única, né, a apresentar isso, me parece que também é a única universidade que tem esse levantamento, talvez outras tiverem, importante a gente saber, com relação ao levantamento do perfil epidemiológico dos estudantes da Unifesp, né? Eu acho esse trabalho maravilhoso. É ele que deve direcionar as nossas políticas dentro das instituições. Quer dizer, não é a gente criar programa por criar,
com base naquela necessidade que a gente enxerga que existe, né? Mas criar programas com base naquilo que nós numericamente estamos vendo que é um problema para os nossos estudantes. E aí eu pensei, na hora que você estava apresentando, que talvez a gente pudesse, eu não sei se o grupo de trabalho de saúde do FANAPRAS está trabalhando nisso, mas ter um levantamento do perfil epidemiológico com o mesmo instrumento em todas as instituições, né, federais. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Se tem dentro do FANAPRAS, né, algum movimento para isso, e se a gente não poderia, então, utilizar a experiência da Unifesp, Isabel, um instrumento, e padronizar isso para o levantamento das IFES do país. Obrigada. Silvia, eu queria agradecer seus comentários, muito obrigada. E acho que seus comentários só nos motiva todos nós, né? A continuarmos aí na luta, não é fácil, né? São questões pessoais, de ordem pessoal, entre todos os servidores que compõem uma equipe tão grande, e também de questões filosóficas, enfim. Achei muito bacana ser lembrado do professor Benjamin, que na verdade inspirou tudo isso, né, na Unifesp. A casinha, Silvia, se tornou aquele setor secundário, que a gente chama de SFCD. Então ele acolhia o Campo São Paulo, a gente aproveitou a estrutura para acolher agora todo mundo, né? Então universalizou para todos os campos. Então muito interessante esse trazer histórico, que hoje, daquela história, a gente tem 10 mil alunos que podem fazer uso da estrutura. Então, muito bacana. E os pós-graduantes também. Que na verdade a gente acolhe os pós-graduantes também nessa estrutura. E aí a parceria com os departamentos, enfim. Eu acho, de minha parte, acho que o professor Líder concorda, que se a gente puder contribuir com um instrumento, que na verdade aquela parte que eu apresentei, ela é auto-aplicável, então inclusive você não precisa especificamente de um médico, né? O estudante ele vai respondendo aquelas questões, depois tem uma parte mais clínica, que é ferir pressão, peso, altura, essas coisas que a gente nem colocou, mas eu acho que pode ser um instrumento de fácil aplicação e está disponível sem dúvida. Inclusive, acho que numa discussão ele pode ser ampliado, ele pode ser melhorado. Tivemos uma contribuição hoje pela manhã, que eu estava conversando com o professor Laranjeira, e falei, olha, tem um índice grande de pessoas que dizem que faz uso de droga, porque tem essa pergunta. Ela está separada da pergunta do álcool, que o álcool ali deu em torno de 25%, mas de droga deu 36%, então a gente quer saber, o que é isso, né? Aí já temos uma contribuição, ele sugere, olha, desmembre essa pergunta para, no último mês de uso, quais são as drogas, coisas que assim, a gente vai melhorando. Então acho que, com certeza, a gente pode fazer uso do instrumento, discutir, ampliar e melhorar. Professor Isabel, alguém mais sobre o Unifesp? Professora? Concordo com a professora Silvia. Professora Silvia, eu acho que a gente poderia, penso que a gente poderia tornar esse instrumento de todos nós, que a gente traria o perfil, tá, Isabel? Tá? É isso que eu queria falar. Obrigada, professora. Alguém mais? Sabrina? Então, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para a Isabel e para a professora da FUM. Aí, porque a gente vê que o gasto é grande, né, com os serviços de saúde. Assim, em vista do que temos lá, porque na verdade lá na UFM vocês viram que a gente não gasta nada, né? A universidade paga o nosso salário, temos que agradecer que há uma contrapartida de estrutura, né? E de profissionais, mas a gente não tem recurso nenhum, né? Então, como que é a gestão desse recurso em relação aos programas de saúde, né? Existe uma porcentagem do PNAES que vai para isso? Ou ele está relacionado à demanda mesmo, à necessidade, né? Como que é essa gestão de recursos? Obrigada. Sabrina, então,
Primeiro, acho que eu discordo um pouco de você na questão de ter um custo muito elevado, porque, na verdade, como eu mencionei na apresentação, do orçamento total, que são 6 milhões e 400, a gente tem um custo aí de 250 mil. Na verdade, até ele foi menor no ano passado. Então, não vejo com tanta preocupação a questão do custo. E a questão do valor, como é que nós chegamos a esse valor? Acho que primeiro que o professor Lidônio promove em todos os campos audiências públicas, né, para tornar a questão do orçamento um orçamento participativo. Então, os estudantes questionam, discutem, analisam, polemizam de tudo aquilo que está sendo proposto. E aí, em cima disso, a gente fecha esse orçamento. E na questão da saúde, acho que foi uma junção das duas coisas. Os estudantes fizeram algumas propostas plausíveis para a questão da saúde e a gente também, desde que a gente assumiu, a gente foi analisando, foi feita uma análise de custo. Como é que foi o primeiro ano dessa estrutura? E aí, a partir desse primeiro ano, a gente começou a planejar material de consumo, equipamento necessário, e aí nós chegamos a um valor médio que é suficiente para manter mensalmente os setores e aquele programa também eu não gosto da palavra triagem, mas eu também vou outra agora, de consulta inicial dos calouros, né, de acolhimento inicial. Então, acho que, não sei se o professor quer fazer algum outro comentário, mas em cima disso, em cima já do que a gente analisou no primeiro ano da proposta, também de sugestões dos estudantes, das audiências públicas, e que a gente já tem planejado para 2012. Então, a gente faz o planejamento também orçamentário. Professora Aide? Bom, eu diria, Sabrina, que o investimento é grande, mas nós temos várias estratégias para conseguirmos manter o saneamento das nossas contas. Nós temos o repasse de recursos da UFMG para recurso próprio da FUNB, do qual nós lançamos mão para o pagamento de pessoal, e nós temos também a estratégia que nós estamos até reforçando a nossa campanha agora, de apadrinhamento de estudantes. Então, membros da sociedade civil ou até mesmo da comunidade universitária doam uma parcela do seu salário como um apadrinhamento de estudantes. Então, é uma estratégia que tem dado bastante resultado e que, assim, nós temos ficado muito felizes com o resultado. E também nós temos campanhas que nós fazemos periodicamente a respeito quando a gente divulga o trabalho, normalmente algumas instituições fazem o investimento com doação. E o que é mais incrível nessa campanha é que os padrinhos, muitas vezes, eles não querem ser identificados. Então, nós fazemos uma prestação de contas para eles mensalmente e falamos para ele qual é o aluno que ele está apadrinhando, o que esse aluno fez, se é um aluno que conseguiu ir para o intercâmbio com a ajuda dos finais, nós falamos para ele e assim, a resposta desses padrinhos é muito compensadora para nós, muito gratificante, porque a gente vê a alegria tanto do estudante quanto do padrinho, né? Mas basicamente nós contamos mesmo, o pesado é com recurso próprio da FUNB, que é oriundo da UFMG, tá? Para não tirar todo o dinheiro da assistência, nós não podemos fazer isso. Então nós temos, mas a assistência garante uma boa parte desse investimento nosso, que é bem maior do que a professora Isabel mencionou deles aqui. É bem maior. Tá? O recurso finais ele é diretamente proporcional ao número de alunos, né, conforme a matriz. Né? A Unifesp tem menos, então a UFMG é uma das maiores do país, tem finais. E o Enem, não é? Além do Enem, inversamente proporcional ao IDH, né, mas é muito em função do número de alunos e adesão ainda. Queria só fazer um comentário bem breve, Sabrina. Na assistência estudantil, a gente, quando vai discutir com o estudante, é o investimento na saúde, que é dos programas, que é importante, né? Então, quanto mais a gente investir, melhor
melhor vai ser para as nossas universidades, né? O nosso diálogo com o Ministério, né? E não entender isso como gasto, mas como investimento, né? Isso agrega uma força no nosso argumento. Quando você for para a reitora e for dialogar, o meu investimento é tanto, eu preciso investir, né? É mais forte do que gasto, tá? Só para a gente contribuir um pouquinho. Passamos para a professora Aide, FUMP, o FMG, tem um modelo também diferente de gerenciamento, né, de ações, de recursos. Professor Edilson, da URGS, alguém mais? Professora Aide, FUMP, o FMG, um abraço ao nosso companheiro Semi, que deve estar assistindo, né, online. Professor Edilson? Então vamos lá. Bem, eu acho que mudar um pouco aquela sugestão que deu, aquilo que eu vou falar agora, talvez se presta para a reunião de amanhã. E não dialoga apenas com aquilo que a professora Aide falou, mas eu me oportunizo daquilo que ela falou para trazer um debate que alguns dados que o Lucas trouxe hoje faz com que a gente tenha uma pauta sobre a questão da execução orçamentária dos recursos finais. Né? Percebam que na tabela que ele colocou, por mais que todos os debates de hoje de manhã e de agora coloca a questão da atenção à saúde do estudante como de um valor extremamente importante para a política de permanência dos estudantes. Mas o orçamento destinado a isso não expressa isso. Né? E eu acho que na hierarquia dos investimentos finais dentro das ações, a saúde está lá embaixo. Né? Lembre que a ação prioritária só deve estar vinculada com a questão das garantias básicas do aluno, que é a alimentação. Que, via de regra, as ações clássicas vinculadas com política de permanência estão vinculadas com casa e comida. Né? Então estava em alimentação em primeiro lugar, moradia em segundo lugar, e terceiro, apoio pedagógico. A atenção à saúde estava lá embaixo. Significa dizer que talvez haja um represamento de investimento do ponto de vista de necessidade de investimento em saúde, e aí não há uma relação entre o valor do investimento com necessidade, mas sim com possibilidades. Algumas têm possibilidades maiores que outras, porque não tem ainda um marco na CESUMEC, do ponto de vista do o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, talvez nós temos que avançar de ter uma norma mais universal para todas as IFES, independente das especificidades dela. E o exemplo da FUMP é um desses. É que a FUMP tem a Fundação Manuel Penteado, né? E que é o executor de uma política com uma agilidade diferente daquela que fazem uma execução unicamente orçamentária. E a mesma experiência vale para o professor Zé Maia, que deu também uma experiência que é singular em relação a tudo que a gente faz. Né? Então, nós não temos as possibilidades de vincular o investimento em saúde com necessidades, porque nós estamos travados com modelos de execução. E tanto isso é verdade, por mais que os estudantes indiquem que a necessidade de investimento em assistência estudantil seria de 1,3 bilhões, e por mais que me parece, o pessoal que trabalhou na matriz, né, que o projeto, que as necessidades abordadas pela ANDIP seria de 638 milhões, nós temos 512 milhões, e o Lucas informou na última reunião que os nossos 305 milhões de 2011 foi executado um pouco mais de 250 milhões. Então não adianta tu aumentar recursos na assistência estudantil, não tiver os meios de gastar e a possibilidade que tu consiga nacionalizar modelos de investimento nas 10 linhas finais. O senhor Edilson aprofundou um pouco mais. Eu acho que a gente precisa retomar essa discussão amanhã com tempo, porque me parece que nós estamos numa encruzilhada muito grande em relação, e a saúde vem para nos
iluminar em relação a esse assunto. Alguns procedimentos não podem ser feitos. Não devem ser feitos. Às vezes, para resolver um gargalo, para uma coisa que, sabe, é emergencial, não devem ser feitos. Isso a gente pode conversar um pouco amanhã, porque não há uma justificativa técnica para que você possa fazer algum tipo de investimento para resolver um problema emergencial. Eu vou deixar para amanhã, porque isso a gente precisa aprofundar com clareza, inclusive para embasar o trabalho do GT Saúde, porque a gente não pode sair daqui induzindo algumas pessoas a fazer algumas coisas que não podem. É muito perigoso isso. Então vamos deixar essa discussão para amanhã, para a gente aprofundar um pouco mais. Professor Aide ainda, FUMP, alguma curiosidade? Só me permita, Edilson, meu querido amigo, Mendes Pimentel. Mendes Pimentel. É uma ou outra também, mas é importante também. O que importa é que a Fundação está trabalhando e que a IDE e o SEMI estão fazendo um bom trabalho. Se ninguém mais sobre a FUMP, a UFMG, eu passo imediatamente para os programas de prevenção e promoção da saúde praticadas pelo NAI, na PROAST, no Triângulo Mineiro, com a Cíntia, que também, sobre uma outra perspectiva, traz contribuições importantes. Está aberto as inscrições. Cíntia, quer contribuir, quer complementar? Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de falar assim, nós trouxemos esses dois relatos, né, desses programas que nós temos, mas assim, a assistência à saúde, ela realiza diversos tipos de atendimentos, né? Nós temos os atendimentos clínicos, como eu falei, 2 médicos, mas na área geral, ginecologista, que eles fazem homologação de atestado, tanto de afastamento, de licença de alunos, fornecem atestado, para estágio, né? Muitos alunos, quando vão iniciar os estágios, eles precisam desse atestado de saúde. Nós temos também, a gente agenda para os alunos especialidades no ambulatório. Então, nós temos o Hospital de Clínicas e o Ambulatório Maria da Glória, que tem as especialidades. Então, algumas vagas nós conseguimos agendar para os alunos, dermato, cardio, psiquiatria, ortopedia. Então, a gente faz esse agendamento para eles. Nós temos também o serviço de psicologia, ele faz tanto atendimento individual como em grupo, né? Uma coisa muito boa para nós, que eu queria deixar registrado aqui, é que a gente tem esse apoio da UFTM, né? Tanto que, assim, para participação em eventos são 2 pessoas e eles reconheceram nossa ansiedade de vir à equipe de saúde e nos apoiaram em estar aqui, porque a gente quer cada vez melhorar nosso trabalho e fazê-lo com mais qualidade. E aí também eles estão financiando um curso de terapia comunitária, que a Cidinha está participando, para poder melhorar também o atendimento e de uma forma mais abrangente, né? Que ela vai poder trabalhar com um número maior de alunos através da terapia comunitária. A Sabrina vai fazer um curso de Pilates, também pela universidade. Nós fizemos a aquisição dos materiais. Então, assim, nós estamos trabalhando de modo a pensar na promoção da saúde mesmo, investir nisso, né, que é o que a gente vê como assistente estudantil. Na parte da enfermagem, todos os alunos ingressantes, durante a matrícula, nós fazemos uma campanha de vacinação. Então, o cartão de vacina ele é um documento obrigatório para a matrícula, e nós conferimos o cartão de todos, oferecemos a imunização. Tem o programa que eu falei sobre acompanhamento de acidente durante a atividade acadêmica, que é feito com um aluno, tanto acidentes com material biológico quanto outros tipos de acidente. Nós temos também o grupo de gestantes. Esse grupo é em parceria com o grupo de assistência à saúde do servidor, porque nós, graças a Deus, não sei, nós temos um número pequeno de estudantes gestantes, mas assim, uma boa participação, né, nesse grupo, junto com as servidoras. E uma coisa muito importante, né, que é o programa de assessoria e orientação aos alunos com necessidades educacionais especiais,
Sabrina faz parte do grupo e nós estamos conseguindo fazer aquisição de diversos equipamentos também para melhorar a questão da acessibilidade da universidade. Queria agradecer a todos por esse momento, principalmente a nossa universidade que proporcionou que nós estivéssemos aqui para participar com vocês. Parabéns, Cintia. Parabéns para você, para a equipe. Acho que é um exemplo. A gente percebe, né, o compromisso, né, a cumplicidade de vocês. Que bom que é assim. Acho que o Triângulo Mineiro está muito bem servido de programas e vocês são exemplos para todos nós. Muito obrigado. A professora Nadir, da Federal não, a professora Nadir, minha companheira lá do Piauí. Para Cíntia, né, Nadir? Para geral. Então, por favor, professora Nadir, Federal do Piauí. Boa noite. Bom, inicialmente, Fabrício, eu gostaria de registrar que a felicidade de estar aqui nesse momento e, na verdade, um depoimento daquilo que você colocou muito bem, que essa gestão realmente está fazendo essa diferença, que é trazer um temas que têm sido apontados aí em outras reuniões do fórum, mas que eu quero já deixar aqui registrado que foi extremamente profícuo esse trabalho. É uma discussão com muita qualidade, com muita profundidade, que às vezes a gente sai de algumas reuniões que a gente não tem ideia do que foi que ficou efetivamente. Então eu acho que essa estratégia é uma estratégia acertada que vocês, né, estão implementando nessa gestão. Esse dia foi extremamente produtivo, e às vezes a gente passa 2, 3 dias e não tem essa sensação. Eu quero aqui parabenizar pela gestão, por esse modelo e por essa rica discussão que está acontecendo hoje, um tema que vem sendo apontado em reuniões anteriores. Hoje pela manhã nós tivemos aqui apresentações muito ricas. Eu saio daqui hoje, eu vou sair amanhã de madrugada, né, mas saio daqui com ricas informações sobre o SUS, pessoas que vocês escolheram para trazer essa discussão, que às vezes a gente pensa que sabe e não conhece, pessoas realmente que vivenciaram toda essa discussão, esse movimento do SUS, e que realmente só nos deixou aqui muito mais ricos em termos de informação. Parabenizar a todos que apresentaram as experiências exitosas. A Cíntia, agora que nós estávamos falando do trabalho, o que eu observei é uma aproximação muito grande que vocês têm com os estudantes. Esses projetos, a semana temática, os temas que vocês abordam, a questão da sexualidade, a saúde e a vida acadêmica, vários aspectos, o cuidado que vocês têm com os finais de semana, realmente o aluno em mobilidade, ele fica nas residências universitárias sem ter o que fazer. Aí você encontra, quando você visita, tem a latinha de escola, de cerveja na porta da geladeira e não vai saber por que eles estão usando droga, porque eu tenho sem registros. E, na verdade, nós temos que fazer essa autoavaliação. O que é que nós estamos promovendo para esse estudante, que não tem, que está fora do seu domicílio no final de semana. Então, esses passeios, essas atividades que vocês estão fazendo, lúdica e de reflexão, enfim, eu quero parabenizar a equipe que está aí, como o Fabrício disse, em plena sintonia, trabalhando de maneira bem compartilhada, e a todas as experiências. E realmente, eu vou concluir minha fala, foi discutida a questão do SUS hoje pela manhã, e a gente quer imaginar uma outra sistemática paralela de ação, e eu conversando com o Severino, eu acho que nós vamos sair daqui certo, né, Fabrício, que não temos que se discutir, que ninguém vai pensar em outra sistemática. É SUS, e respeitando as particularidades, como a UFMG, como a UFMT, como a Unifesp, que tem ações diferentes, nós temos demandas diferentes, estruturas diferentes. E eu quero concluir colocando o seguinte, que foi um ponto também levantado. Independente aqui da questão do SUS, um ponto que a gente tem que remeter para a discussão é a nossa equipe. Porque não adianta ter o SUS funcionando se eu não tenho uma assistente social, eu não tenho um psicólogo, eu não tenho ninguém, uma equipe. Um projeto, como a expansão e o Reúne, que dobrou, triplicou o número de estudantes, nós estamos com uma equipe cada vez mais reduzida. Eu acho que essa discussão tem que ser retomada, porque nós temos que ter uma equipe mínima para poder, pelo menos, pensar em qual é o encaminhamento que nós iremos dar a esses estudantes. Então, esse ponto eu acho que remete
E aí, vou também aqui concordar com a preocupação do professor Edilson. Né? Eu conversei um pouco com o Zé Maia e fiquei extremamente preocupada e estava compartilhando aqui essa minha preocupação das contratações. Porque se for 2 pesos, 2 medidas, cada um fazendo do seu jeito, então nós sabemos que o penais tem diretrizes, tem maneiras, tem marco regulatório para isso daí. Porque aí eu já sairia daqui assim, está resolvido o meu problema. Eu tenho 3 assistentes sociais e um pedagogo, tenho 20 mil alunos matriculados. E a grande discussão é, cadê a equipe mínima, que nós estamos tentando discutir essa equipe mínima, para eu dar continuidade à implementação dessas 10 ações penais. Então, eu não vou estar aqui, lamentavelmente, mas espero que essa discussão esteja aprofundada. Ela é grave, né, e é importante que a gente retome para que possamos aí ter pelo menos uma padronização de ações que efetivamente nós possamos fazer. Obrigada. Parabéns mais uma vez pelo evento, pela iniciativa e a acolhida da Unifesp. Obrigado, professora Nadir. Sem dúvida, um depoimento muito claro, muito preciso do que acho que a grande maioria de nós pensamos em relação às condições. A professora Nadir tem um trabalho brilhante e esse trabalho vai ser aprofundado. Boa sorte nos novos momentos, nos desafios, e conto sempre com este fórum, sempre que a senhora precisar. Professora Nádia, vida de estudante. Estava eu e o Severino conversando ali sobre o coração do estudante, vida de estudante. A gente já estava fazendo uma música para o seu projeto de tão especial, fazer a trilha para o seu documentário. O professor Severino, o professor Severino é um poeta e eu sou um músico do Mequetrefe. Então está aberto para quem quiser conversar com a professora Nádia sobre vida de estudante. Então eu passo para a professora Nádia complementar, e lembrou de alguma coisa, sempre é um momento para complementar. Eu tenho muitas questões, principalmente em relação a isso que, por exemplo, esqueci esse nome, Fabrício. Quando você diz assim, hoje vamos discutir questões técnicas, amanhã vamos aprofundar filosoficamente. Eu confesso que eu não entendo assim muito o que cada uma dessas coisas querem dizer, porque tudo que eu tentei compreender no sentido epistemológico, né? Nós temos uma tradição da ciência clássica dura, entendeu? Linguagem matemática, muita técnica, muita lógica, né? E o campo das ciências humanas sempre sofreu muito com isso. Né? Quem me deu um alívio, um alento, foi o Jorge Canguilhem, que é um epistemólogo, escreveu uma obra que se chama Normal e Patológico, né? Falando que a vida é mais do que o que determinam os manuais. Né? E faz todo um questionamento dessa questão da história, né? Das ciências biomédicas, de um certo tratamento duro, entendeu? Que categoriza, e que a psicologia também passa por isso, né? A psiquiatria, né? A gente ouve falar em humanização do SUS. O que é isso? Né? O que é humanizar as relações de trabalho? Né, fazer parcerias, enfim, são uma série de termos que eu não consigo muito compreender o que está acontecendo, né? E o que eu vejo, que eu consigo distinguir é pessoas querendo discutir, querendo dividir, querendo debater e acolhendo e respeitando, né, a experiência do outro, aquilo que o outro está dizendo, independente de seus títulos, cargos, etc, etc, entendeu? E tem o pessoal da linha dura, da resistência, entendeu? Tudo é muito subjetivo, tudo é muito... Enfim, eu acho que a gente tem um problema exatamente quando a gente se junta, né, para ampliar o conhecimento, para um contribuir com o outro. E eu acho que um dos primeiros esforços é a gente tentar entender, por exemplo, isso que, assim, o que é problema técnico,
né? Porque eu não entendi. Eu falei assim, o que eu vou discutir hoje, o que eu vou discutir amanhã? Não, professora, Né? só então para deixar mais claro, aproveitando que o momento já estamos no final do dia e que essa coordenação do Fonapras prima por essa sensibilização, pela discussão, nós temos alguns anos de Fonapras, a gente percebe que muitos assuntos vêm à tona e a gente sempre sem tempo, né, empurrados pelo horário, nós fizemos esse formato. Esse momento era justamente para privilegiar a discussão amanhã, né? Então, quando eu disse questões técnicas, era no sentido de quanto custa, né? Não em detrimento da qualidade, muito pelo contrário. As pessoas que me conhecem sabem que eu primo muito pela qualidade e fui indicado para coordenador nacional em função das posturas que adotei durante os 4 anos que estive neste fórum, né? Então, em momento algum, foi em detrimento da qualidade. Mas, para a gente não perder, né, em função do cansaço, em função do horário, né, da gente se ater às questões de quanto custa, como foi feito com o professor Zé Maia. Como é que resolve essa questão do funcionário, do técnico? E ele levantou um negócio que gerou um negócio que nós vamos debater amanhã. Não dá tempo de debater isso agora. É nessa perspectiva, entendeu? Sem nunca abrir mão da qualidade. Ritmo, afinação e caráter e qualidade a gente não deve abrir. Com certeza. Você me desculpe eu ter te perguntado, porque ao contrário de você, eu tenho alguns meses de Fonapras, quer dizer, de contato com o pessoal do Fonapras. Então, assim, por exemplo, questões técnicas nesse sentido, a gente tem muitos. Por exemplo, a divisão de saúde e qualidade de vida tem um funcionário, eu. Entendeu? Então, assim, como contratar, né? Eu estou correndo atrás de parceiros, projetos de extensão. Vamos fazer feira de saúde para ver o que a gente pode encontrar de recurso dentro da própria universidade. O SUS em Niterói não funciona. Aliás, nada funciona naquela cidade. Atualmente, né? Pode ser que melhore. Então, assim, é uma situação muito, muito desgastante. Entendeu? Ninguém quer fazer política contrária. Mas, vai falando da questão da urgência, né? Eu tenho aluno suicida, eu tenho aluno que alucina se não tomar remédio, que não tem no SUS, entendeu? Então, assim, o que a gente faz? Então, eu acho, assim, que é uma questão, assim, muita discussão, muita parceria, né? E como eu disse e repito, muita escuta, muita boa vontade, porque parece que o ser humano está cada vez com mais dificuldade de se entender, se encontrar. Obrigada. Obrigado, professora Nádia. Imediatamente passo para a professora Alcides, que traz sempre a experiência importante da UFSC, nosso querido Cláudio Amante, toda a equipe, o Roberto, toda a turma bacana de lá. Professora Alcides, alguém? Alguma complementação, alguma ideia? Devolvo então ao professor Alcides para suas considerações finais e sua despedida. Aproveitando a oportunidade, eu quero parabenizar, principalmente, lógico, a organização do evento e aqueles representantes de promotorias que nos antecederam, principalmente nas pessoas que estão aqui ao lado, a Unifesp, né? O professor de Minas Gerais, né? Professores, e dizendo de que é muito bom quando nós conseguimos fazer alguma coisa, e até voluntariamente. Isso nos dá uma satisfação muito grande, né? O que eu quero dizer assim, parabenizando pelo trabalho que estão conseguindo fazer, né? Por quê? Não me preocupa, digamos assim, de ficar defendendo o sistema de saúde que está aí, não é? Mas me preocupa sim com relação à dimensão, não é? A demanda que traz, digamos, essa população de estudantes ante um atendimento que começa no nível primário e pode se estender até no nível maior. Nós observamos que quando a resolutividade de um caso de doente no nível primário, ele é muito mais fácil. Nós resolvemos até com o médico clínico geral e poucos medicamentos. Ainda bem que se resolve
nesse nível 80% dos nossos agravos em saúde pública, né? Mas quando o caso, né, ele se envolve outros procedimentos, né, mais dispendiosos, seja depois do nosso atendimento na própria universidade, ou seja, dos nossos planos de saúde, nós somos levados para que o Estado dê conta do recado. Aí é o SUS que entra na parada, né? Então, me preocupa assim, então, essa demanda, esse volume, né? E, lógico que na nossa universidade nós temos uma pequena estrutura. Nós temos os médicos lá no hospital, né? Nós temos as assistentes sociais, nós temos os psicólogos, né? Com um trabalho de interação muito, eu acho que muito bom, com o médico psiquiatra, né? Com outras terapias alternativas. Então, estamos fazendo todos os esforços. E daí é que nos traz essa preocupação. Até aqui tudo bem, mas quando a coisa se avolumou um pouco mais, penso que de bom entendimento de que se abre essa caixinha, ou então se escuta um pouco mais o sistema de saúde, se aprenda muito mais daquilo que se tem aí, né? A título de contribuição, né, eu estava comentando, veio aqui por trás da mesa com o professor, né, coordenador, nós pensamos muito em, quando vamos fazer algum trabalho, de ter um diagnóstico nas nossas universidades. Estamos fazendo isso também. Embora, né, nós tivemos a satisfação de ter como resultado de um trabalho de longa data do Fonapras, qual seja o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação nas universidades, em que aqui já se dispõe de bastante subsídio que nos orienta com relação aos procedimentos que deveríamos tomar. Com relação, né, à utilização dos serviços de saúde, nos últimos tempos, a Lunaca está procurando mais serviço público de saúde, né? Hábitos preventivos, né? Frequência ao dentista, prática de atividade física. Então tem bastante coisa aqui. E nós sabemos que a inclinação dessa demanda, ela está adentrando para a procura dos serviços públicos de saúde. Bom, eu estaria trazendo aqui não somente minha particularmente preocupação nesse sentido, mas para a reitoria lá do Estado de Santa Catarina, lá da nossa universidade, temos feito um trabalho junto, bem de equipe, né? O professor Cláudio, o Roberto, Fabiana, né? Uma turma muito boa, né? E numa de suas exposições, que eu pediria, né, para repetir aqui, quando lá no Fonapras, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, era colocado nos seguintes termos, apresentado pelo professor Cláudio. O Brasil possui um sistema único de saúde que já disponibiliza recursos financeiros para a atenção à saúde de todos os brasileiros. O SUS é o único que segue os mesmos princípios e diretrizes em todo o território nacional. E o nosso estudante faz parte do Sistema Único de Saúde. Depois ele complementa, finalizando. Os alunos regularmente matriculados nas IFES são importantes agentes mediadores para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, e os recursos financeiros utilizados para sua formação devem ser considerados como um investimento público e não como uma despesa, né? O que traz com isso? De que o nosso aluno, ele além de buscarmos uma assistência através do sistema, ele pode contribuir com esse sistema. E será, na verdade, um grande investimento. Se as IFES se posicionarem ante o Ministério da Saúde e exigindo, na hora que chegamos a esse momento, de que seja dada uma melhor atenção, um maior fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que possa atender não somente os alunos das IFES, mas sim todo cidadão brasileiro. Eu fico agradecido, então, por atenção e me despeço. Obrigado, professor. Vocês, muito obrigado. Professora Aide pediu um minuto. Eu gostaria de agradecer a todos pela possibilidade da minha participação, mas gostaria também de complementar a minha fala no sentido de que nós não trabalhamos contra o SUS. Nós temos no SUS o suporte para as nossas ações.
No entanto, nós não podemos deixar de reconhecer que as dificuldades do SUS não podem se tornar as nossas dificuldades e não podem interferir no desempenho acadêmico dos nossos alunos. É por isso que nós temos que defender que alguns programas de saúde nós temos que assumir, sim, até que nós tenhamos um sistema que realmente reflita e que atenda às demandas da nossa população, que são os estudantes universitários. Eu acredito que com os nossos programas de saúde nós temos reduzido a evasão e a retenção dos nossos estudantes na universidade, nós temos, além de otimizar o desempenho acadêmico, e temos também proporcionado a continuidade dos estudos desse aluno, além do que as próprias famílias também têm sido beneficiadas com isso. Então eu acredito que essa é uma questão importante, que torna ainda mais complexa a discussão de amanhã e que eu acho que não pode deixar de ser considerada. Então a FUNP se fundamenta, a UFMG se fundamenta nesses princípios, porque nós queremos dar ao nosso aluno as melhores condições para que ele possa ter para que ele possa ser competitivo no mercado de trabalho futuramente, tendo a sua saúde bem cuidada, sentindo o cuidado emocional e físico. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Aide. Eu queria agradecer a todos os expositores da tarde, agradecer a qualidade do esforço na apresentação. Chefe, quer encerrar aqui? Quer considerar finalmente o seminário de GT? Então tá bom. Eu queria agradecer a presença de todos e em especial agradecer toda a equipe da PRAE e da Unifesp, em nome do nosso vice-coordenador, professor Luiz Eduino, que é o grande mentor deste momento. Tá? Nós adotamos uma gestão compartilhada, né? Por entendermos que somos mais competentes juntos, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, Luiz e Luiz, quem não sabe, eu também sou Luiz Fabrício, então para não ficar Luiz e Luiz Eduino e Fabrício, a gente faz essa dobradinha e essa organização foi toda do professor Eduino, a quem eu peço uma salva de palmas pela qualidade. E a toda a equipe da PRAE. Amanhã a reunião do GT ela é aberta, estão todos convidados, convocados para trabalharmos e encaminharmos, né, fazemos um brainstorm de tudo que aconteceu hoje e municiarmos o GT para que o GT municie o resultado final da próxima reunião nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, provavelmente no mês de maio, na capital federal, na sede da Andifes. Tá? Se possível, com a presença do presidente da Andifes e do Ministério da Educação. Muito obrigado por hoje, parabéns a todos e até amanhã às 8 horas que começamos. Obrigado.